Essa menina tem 34 anos, chegou com abolamento na perna. E aí a gente viu uma lesão. Vamos analisar o morfológico da lesão, tá? Vamos analisar o morfológico da lesão. Primeira coisa, a gente tenta definir de onde é a lesão. Nem sempre a gente vai definir. Quando a gente não definir, a gente vai dizer que acomete o osso e as partes moles adjacentes. Nem sempre a gente vai definir. E a perna tem uma vantagem, eu tenho a contralateral. Olha para essa medula no T1, tá? Olha para essa medula no T1 e olha para essa medula no T1. Então, antigamente, quando não tinha sequência funcional, a nossa vida era só analisar T1. Então, o que a gente tem? Essa medula está normal? Essa medula aqui no T1 está normal? Sim ou não? Hein? Alguém acha que está normal? Não. 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 Então Não. tá, ok. E tem uma extensa alteração de sinal também no STI. Ela vai ficar normal, que eu posso ter mais tranquilidade que ela está normal aqui para o teste distal. Mas até aqui tem hipersinal no STI e como é fininho é difícil de analisar o T1. Mas na região proximal, que é o epicentro da lesão, onde ela é maior, isso aqui está longe de ser é, um osso normal, né? Além da medula não estar normal, eu tenho áreas que eu perco a definição da cortical. Cadê a cortical aqui? Cadê a cortical aqui? Então, aí a gente vem para os axiais. E nós estamos só no morfológico. Só no morfológico. Como a gente deve analisar mesmo. Não, não pensar. Pode falar. Pode falar. Não, não, pode. Vamos lá para o axial, ó. Medula da tíbia, medula da fíbula. Tá? Com sinal baixo. Intermediário para baixo. Intermediário, tá igual ao músculo. Outra coisa, aqui, ó, nessa região, eu não vejo a gordureba do músculo, tá? Não é só edema. Aqui, ó, as gordurinhas musculares. Você não vê. Deve ter um T2 puro, porque o protocolo completo tem T2 puro. Tem. Essa sequência é maravilhosa. Então, tem um T1 e um T2. É maravilhosa para ver extensão do tumor para partes moles. T2 puro. Eu vou até ampliar ela. Olha, o T1 eu vou ver medula, tá? Sequência para ver medula é T1. Tem um maravilhoso para ver medula. Olha aqui, eu vejo aqui a medula. Outra coisa, cuidado com essa história de bem delimitada para ressonância magnética, tá? Esse diagnóstico de zona de transição curta, isso é para o raio-x, tá? Para o raio-x, para ressonância, a maioria das vezes a gente vê realmente, mesmo numa lesão super agressiva, uma zona de transição de onde acaba a lesão, tá? Isso não é critério para nada na ressonância. Então, olha o T1, o T2 puro, por que que ele existe? Ele consegue ver a extensão da lesão para as partes moles como ninguém, tá? Ainda consegue ver aqui, ó, a perda da definição da cortical aqui, 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 olha, cortical afilada, aqui também, e com massas, verdadeiras massas de partes moles, certo? Massas de partes moles aqui no entorno da lesão. Ok, e edema muscular aqui junto da lesão. Ok. Então, a gente já tem, então, lesão extensa da diáfise da fíbula inteira na paciente jovem, com múltiplas massas de partes moles, tá? Adjacentes, né? Em toda a extensão. Agora vamos, já vimos a fíbula no morfológico. Vamos para cá. Ninguém, acho que quase ninguém, para dizer ninguém, deu atenção para isso aqui. Essa lesão aqui, ela encosta na cortical, mas eu não tenho nenhum afilamento condral, nada assim. Eu não espero um geodo subcondral numa paciente com a cartilagem tão boa, tão jovem como essa. Então temos que olhar com carinho para essa lesão. Tem um alto sinal no XI, um baixo sinal no T1, mas todo mundo tem isso, tá?
e tá aqui no T2. Ok. Vimos o morfológico, deixa eu ver se tem pós. Vamos para o pós, que ainda é o pacote do morfológico. Essa bolinha, que tem subcondral, ela impregna difusamente. Toda impregnando, ó. Pregou inteira, impregnou inteira. Opa, impregnou tudo. Tá bom. Fora isso, a lesão, e aí ajuda você a ver também a lesão, ó. A lesão na medula também impregnou inteira, tá? Deixa eu ver se tem o. Tá aqui é o composing do pós. Composing do pós. Mostrando, ó, que ela impregnou inteira, que aqui, ó, não tem impregnação de estar onde eu não tenho lesão, e tem impregnação, 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 impregnação. E as partes moles, onde tem lesão, também impregnaram, que é o pós. Se vocês acharem que está muito pequeno, os quatro, vocês me falam, tá? Deixa eu soltar as quatro imagens. Eu tô com tela grande, não sei se está ruim para vocês. Então vamos lá, a gente tem uma lesão na fíbula com massas de partes moles adjacentes, impregnando pelo contraste com áreas que não impregnam, sugerindo necrose da lesão. É, aqui. Aí a gente também tem uma lesão na epífise dessa paciente, com o mesmo sinal que toda lesão tem, baixo T1, alto em X, mas que impregna difusamente. Ok. Já vimos o morfológico. Agora a gente vai para o funcional. Vamos começar para essa maçaroca aqui. Então a gente vem para onde impregna. Impregnou aqui. Esse aqui eu vou tirar. Eu venho para cá. É sequência a dar com palco. Vamos lá para o B50. Eu sei que eu estou no B mais alto e no B mais baixo, olhando para cá, ó. Essa água brilha mais, essa água tinha um B mais baixo ainda. Existe uma forma de ver isso no Pax, tá? Que não é tão simples. Você tem que ir lá e olhar código judaico para você saber quando tá. Quando o coleguinha não escreve qual é a difusão que ele tá. Não raro eles fazem isso. Aí a gente tem que se virar como? A gente tem que se virar olhando para o líquido. Derrame articular no joelho, pequeno. Vamos primeiro para a fíbula. B50, B800, aqui é um T2ão, já mostrando, ó, o T2ão brilha, 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 o osso todinho, até aqui embaixo, certo? E o B800 também brilha, brilha, brilha no B800. Tem áreas que não brilham no B800. Brilha, brilha. Ok. Então, onde eu vou procurar, vamos dizer que ele queira biopsiar. Onde eu vou procurar? Eu pego o ADC, trago aqui. Hum, olha o sinal da ADC, de chorar, né? Vamos começar pela lesão da fíbula e das partes moles. Então, o que que eu tenho aqui? Principalmente aqui dentro. Impregna pelo contraste, tem um sinal da difusão alto e nenhuma dúvida que restringe a difusão. 900, tá? ADC de 900. Cuidado para não biopsiar aqui, porque aqui, ó, tem muita área que não impregna. Então, até isso é bom a gente informar. Eu lembro que eu falei com eles, olha, tem uma lesão, que a lesão que tá boa, ela tá bem entre a tíbia e a fíbula proximal. Porque eu tava com medo dessa lesão aqui não dá, não ser boa, porque não tava impregnando. Deixa eu pegar o axial pós. É que tem axial pós próximo. Aqui, ó, tá vendo? Não tava impregnando tanto, tá impregnando na periferia. Que aí é o risco de não pegar tanta célula. Então, o que é que a gente quer para biopsiar? Uma lesão que restringe a difusão e que impregne. Por isso que eu boto junto, contraste e difusão, tá? Hum. Agora a gente vai descer aqui o pós para olhar lá embaixo. Que também, ó, impregnou pra caramba.
Impregnou pra caramba, difusão restrita. Então já sabemos que é uma lesão agressiva. Agora vamos para cá para cima. O que que aconteceu com essa lesão? Ela impregnou. Difusão B baixo, B alto, tá? E o ADC. E o que que aconteceu com esse ADC? É um ADC de 1.000 e pouquinho. É um ADC de 1.200, 1.000 e pouco. Então tem uma lesão que impregna, tá aqui o pós-contraste, que tem um brilho no B mais alto da difusão e que tem ADC baixo, ela tem que ser biopsiada. Esse caso não foi um caso comum. A fíbula é um caso super comum. A tíbia não é. E foram biopsiadas as duas lesões. Essa porque não estava rezando a cartilha e a outra porque merecia biópsia mesmo. Eu vou mostrar o raio-x agora da lesão. Alguém tem uma hipótese diagnóstica? A fíbula aí, 34 anos. É uma lesão permeativa, tá? De zona de transição longa. Por que que é permeativa? Eu não consigo desenhar a cortical e a medula, tá? Zona de É o transição. I? Hã? Não. E o I? Será? Timóteo Will? É Sarcoma de isso. Will? Vamos lá. Vou falar. É lesão? Eu vou descrever. Osteosarcoma? Não. Não. Diafisária permeativa, sem matriz definida, porque não tem matriz nem osteoide, nem cartilaginosa, nem fibrosa definida, tá? Com zona de transição alargada e que não tem reação cortical nem periosteal. Numa paciente Linfoma. jovem, diafisária, a Flávia falou, qual é uma possibilidade? Grandes componentes de De Ewing? parcimônia. Ou um sarcoma de Ewing. Ewing? Ewing, quem faz isso? Ewing e linfoma. Linfoma. São tumores de células pequenas e azuis que passam nos canais ravesianos e saem do osso e fazem maçaroca de partes moles, sem parecer nem que elas estão aí. Eles podem ter raio-x normal, tá? Você vê um raio-x desse, é inocente e foi feito no mesmo dia, 4/2, para uma lesão dessa, 28/1, mentira, foi feito um pouco de diferença. Porque ela, como ela era colega, ela começou pela ressonância. Começou na inocência. Eu que dei esse diagnóstico me tremendo, porque, poxa, que pena, novinha. Tá bom. Então, é isso, tá? Grava isso do Jung. E aí, aquela outra lesão não aparecia no raio-x, mas é uma lesão que restringia a difusão, impregnava. É uma lesão que tem células, tem que estudar. Hum. Resultado: biopsiou medula e biopsiou, ó, a lesão do joelho. Bem em cima aqui da lesão do joelho. Eu acho que biopsiou a fíbula também. E aí a gente tem um TC para analisar, para a gente ter o olho aí para essa lesão, né? Então, na TC, ver se eu acho o TC de perna, que mostra na biópsia, né? Ai, gente, eu não tô achando a TC, que eu vou mostrar para vocês a análise tomográfica de um íon. Não tô achando, não, tá só as várias tentativas de. Deixa eu ver se tem aqui, se vai descer até lá embaixo. Não. Resumindo, fechou íon, tá? Eu vou mostrar como a gente descreveu na época. Então, vamos lá. Já sei que o ortopedista já sabe que essa paciente tem um tumor agressivo. Muitas vezes, caso não sabia, porque começou com ressonância. Mas eu vi que é um tumor extenso, agressivo. Quais informações eu tenho que dar? Que eu tenho que ter em mente? Ah, já vi que são tumor extenso, agressivo, restringiu a difusão. Qual o próximo passo? Meu próximo passo é: eu vou ver a relação, eu vou ver o melhor lugar para biopsiar, já que ele não tem diagnóstico. Eu lembro que esse caso eu liguei para o colega, tá? Falando, olha, eu não biopsiaria essa lesão onde está o marcador,
porque está realçando pouco pelo contraste. Pode não vir célula. Então, eu biopsiaria se conseguir a que está entre a tíbia e a fíbula, senão, aí falei da mais inferior. Enfim, a gente procura onde impregna para biopsiar, né? Onde impregna mais e restringe mais a difusão para pegar mais célula, que é o que a gente quer. Aí tá, esse é um dos fatores. E o outro, que tem que constar no laudo, a relação do tumor com o feixe vascular, tá? Então, aqui a gente tem saindo aqui, ó, já saiu o poplite, e ele vai se dividir em tronco tíbio-fibular, que vai emitir a tibial posterior e a fibular, e artéria tibial anterior. E o tumor tem contato bem com essa divisão aqui. Então, acaba tendo contato com a artéria fibular, artéria tibial posterior e anterior bem na emissão. Então, o feixe vascular-nervoso tem contato com o tumor. É outra informação importantíssima, tá bom? Então, mais importante de que medir cada massa dessa de partes moles, não tem importância. Pode medir a extensão do tumor, tá? O máximo é isso, mas ele tem a porção mais proximal. É muito celular, restringe a difusão e essa interna proximal está em contato com o feixe vascular-nervoso, tá? O tronco tibio-fibular e o feixe vascular-nervoso tibial anterior. Ok. Então vamos lá descrever, ver como foi que a gente descreveu. Opa, tô no lugar errado. Calma ainda, tô no tumor errado. Tomei até um susto. Lesão expansiva, infiltrativa na região metadiafisária proximal, estendendo até o terço médio barra distal da fíbula, com extensão longitudinal de 23 centímetros, apresentando múltiplas áreas de útero cortical associadas à extensão para partes moles, onde determina extensos componentes que se insinuam na musculatura adjacente. Os dois componentes mais proximais são maiores e encontram-se em proximidade com o feixe vascular, tíbio, fibular e tibial anterior. A lesão apresenta restrição de difusão, sugerindo alta celularidade. Eu tenho que dizer o que que é? Não, isso não interessa, vai ter que biopsiar, entendeu? Observa-se ainda impregnação difusa e heterogênea pelo contraste, destacando-se que a lesão de partes moles mais lateral, superficial, apresenta áreas que não impregnam, podendo representar calcificações ou áreas de necrose. Até então, não tem um raio-x para analisar essa lesão. Se aquilo que não estava impregnando era calcificação, estava com medo de ser um osteosarcoma, ou se era uma área de necrose, que é o que aconteceu aí, no caso do Ivo. A lesão de partes moles mais medial apresenta extensa impregnação, podendo representar melhor sítio para o estudo histopatológico. Os achados de imagem descritos acima encontram-se em proximidade com o marcador cutâneo e sugerem lesões com características agressivas e componentes de partes moles, convém correlação com o estudo histopatológico pela maçaroca de partes móveis. E quando fez o raio-x, que eu vi que não era calcificação, a gente suspeitou de íon e ok. Mas não é o que interessa. O que eu preciso saber é onde ele vai biopsiar e a relação com o feixe vascular. Vamos lá. Caracteriza-se ainda outra lesão nodular na porção interna do platô tibial medial com cerca de X, que sofre impregnação pelo contraste e restringe a difusão, não se podendo descartar tumor sincrônico barra lesão secundária. Aí as partes moles, enfim. Então tá aqui, ó, mostrando que não caía, né, o sinal no out e que tinha a fação. Ah, eu medi esse paciente, tinha Dixon T1. Eu medi a fração de gordura, que é outra coisa que a gente podia usar no laudo aí, não usei na época, tá? Essa malícia que eu não tive. Medi a fração de gordura dessa lesão. A lesão só tem 3% de gordura. Então, isso, gente, impregna. 3% de gordura. Impregna e restringe a difusão. Então, minha filha, tem que biopsiar. Tanto é que foi biopsiado, tá? Aqui o valor, a difusão é 990. E o B baixo e o B alto. E o B1000, que era o B mais alto, mostrando como ela brilhava mais ainda, tá? E a lesão da fíbula. Quem quiser medir, pode medir, ok. O importante é falar a relação com o feixe vascular nervoso, tá? Mostrando as áreas de restrição à difusão. Essas foram as imagens chaves, tá? Eu vou discutir aqui com vocês o que vocês colocaram no laudo e depois eu vou falar da evolução desse caso, que aconteceu uma coisa, foi um aprendizado para mim.
Formações expansivas dos trechos proximais e médio da perna em íntimo contato com a cortical da fíbula. Relativamente bem delimitado. Gente, sarcoma é muito delimitado na ressonância. Então, essa é uma frase que a gente deve evitar na ressonância magnética. Por quê? Isso vai tirar o paciente de uma biópsia, porque o ortopedista que não entende de ressonância, só entende de parâmetro de raio-x, pode achar que é uma lesão do bem, porque está bem delimitado. E isso na ressonância não serve para nada, porque os sarcomas são todos bem delimitados, tá? Alteração de sinal difuso na medula da fíbula, certo? Com elas, pelo contrário, destacando áreas de ruptura cortical e lesões intramusculares. O aspecto sugere lesões tumorais com invasão óssea adjacente. Não são, e se você está em dúvida, eu não arriscaria. Se você olhar, o epicentro da lesão é ósseo, com várias saídas para as partes móveis. Mas se você está em dúvida, você vai dizer que tem uma lesão com acometimento ósseo e das partes moles. E não entrar no mérito de quem está indo para onde, para não errar à toa. Tá? Às vezes é difícil mesmo, e aí eu dou descritivo, que acomete o osso e as partes moles. Tá? Aparente edema subcondral no planalto tibial com cisto subcondral. O cisto não restringiria a difusão, não impregnaria, e é estranho você ter um geodo subcondral imenso no paciente com a cartilagem perfeita. Lesão óssea na fíbula com componente partismol de etiologia neoplásica e comportamento agressivo compatível com osteosarcoma. Não arrisque estudo patológico na ressonância, porque você tem grande chance de errar, principalmente se você não tiver com raio-x. Estudo patológico é para a gente discutir de boca com um colega e fazer sessão clínica. O que a gente precisa dizer na ressonância é que precisa biopsiar e onde biopsiar, tá? Principalmente, quando se trata de sarcoma, principalmente. Lesões expansivas, heterogêneo em T2 e isocinar em T1. Isso é o tipo de informação, a gente fala muito, tem até um artigo da Radiográficos falando de laudo, que é bem legal, que a gente fala muito de frase branca, frase que está lá no laudo não acrescenta em nada. Então, eu dizer que uma lesão óssea tem sinal baixo T2 ou intermediário T1 e alto T2, heterogêneo, não vai mudar muito, entendeu? É uma frase branca, porque quem está lendo não sabe sinal. Apresenta sinal em T1, com sequências sensíveis a líquido e real. Apresenta baixo sinal em T1, alto, né, a mesma coisa, e real pelo contraste. Isso é o que a gente usa no nosso raciocínio, mas não precisa estar lá porque o ortopedista não entende. Considerar possível. Ó, teve gente que falou osteosarcoma, teve gente que falou sarcoma de partes moles. Então, assim, não é necessário você dar estudo patológico. Você tem que dizer que é uma lesão agressiva, hipercelular, que acomete a fíbula e as partes moles adjacentes, tá bom? Edema no platô lateral com cisto subcortical. Mais de uma pessoa, algumas pessoas acharam que era cisto aí. Então, eu vou contar para vocês o aprendizado a mais que eu tive com esse caso. Eu dei o diagnóstico desse caso e era um Ewing e tá. Discuti com os colegas na época, local de biópsia, tá lá, e sugeri também que aquela outra lesão tinha que biopsiar, porque estava estranha. E biopsiou, e era Ewing também. Então, é raro, tá? É raro. Ela teve um Ewing aqui e tinha outro Ewing epifisário, que é raro. Eu tenho esse caso e outro de epifisário, tá? Aqui foi o PET, enfim, eu deixei aqui só para. Ó, lesão lítica na tíbia também sugestiva de neoplasia em atividade. Ela fez um PET depois, que também viu hiperatividade na lesão da tíbia, tá? E o resto super bem, ela não tinha nenhum implante secundário. E aí ela voltou para mim, essa paciente voltou para mim, já feito quimioterapia. E que maravilha, olha isso, olha como era. E olha o controle, olha o quanto que a lesão secou. Olha o tanto que a lesão secou. E aí, secou aqui, e vamos lá, e naquela lesão da tíbia, o ADC estourou. Então, resumo da ópera, ela respondeu à quimioterapia. Então, vamos lá. Eu podia até ter botado isso para vocês, mas olha aqui, a lesão reduziu de tamanho drasticamente. Tá? Só tem essa lesão aqui com impregnação periférica pelo contraste, tá? Então, já com necrose com liquefação, né? Continua aqui a lesão na tíbia com a impregnaçãozinha periférica, e aí a gente vem olhar a difusão dela. A difusão aqui. Para vocês verem que interessante. Vamos lá para a difusão.
Aqui a o B maior ainda brilha, e aí a gente vem para ADC. Olha o ADC, lá na Lua, ó. Só de olhar a gente já vê que tá alto. Olha o ADC da lesão nativa. 2.100. Era mil e pouco, 2.100. Então aumentou o ADC. Então respondeu a lesão na tíbia, respondeu a lesão na fíbula com ampla redução da lesão. E eu liguei pro. Aí o aprendizado ruim que eu tive desse caso. Eu liguei pro ortopedista e falei: caramba, na tíbia era o quê? Pensando que eram dois tumores diferentes, sei lá. Ele era Ewing também. E eu, poxa, mas respondeu super bem ao tratamento, que bom. Mas ela tem um íon epifisário, né? Aí ele virou e disse assim, que bom, mas já tá certo, eu vou amputar. Eu vi a imagem, que bom que reduziu, tarará. Então eu dei um laudo super em cima do muro. Em cima do muro, não, desculpa. Eu dei um laudo pouco descritivo, porque o ortopedista falou que ia amputar, e eu vi que tinha melhorado, e falou, respondeu maravilhosamente bem, que era amputar logo antes que ela faça metástase. E um ortopedista bom, um ortopedista que eu conheço. Eu digo, beleza, que bom. Então, o que que foi meu laudo? Houve acentuada redução das dimensões da lesão da fíbula, houve aumento do valor de ADC na lesão da tíbia, achados compatíveis com resposta ao tratamento. Mandei embora. Fui procurar esse caso essa semana para mostrar para vocês. O que que aconteceu? Tinha um adendo do meu laudo. O que que é adendo? É um colega que faz um complemento no laudo. E aí, o adendo descrevendo que a lesão não tinha mais relação com o feixe vascular, tarará. Aí eu liguei para a colega assim, de boa, fala para mim por que que você fez o adendo, o que que aconteceu? Então, a paciente não queria amputar, né, que era a conduta correta, até que eu penso para ela. Pô, respondeu bem, agora tira isso fora antes que faça metástase. Óbvio, coitada, 34 anos, super nova. E mudou de ortopedista. Moral da história: a gente faz o laudo para o paciente, não para o ortopedista. Meu aprendizado, mesmo eu sabendo hoje que ela deveria ter amputado, ela voltou agora. Isso aqui foi agora em agosto, tá? Mesmo sabendo que ela deveria ter. Esse aqui já é o último controle dela, ela não amputou até agora. O diagnóstico foi em janeiro. E mesmo sabendo dessa história, hoje o meu laudo tem que ser a lesão, reduzir, não apresenta mais contato, mede tanto, tanto por tanto, para poder, se ela mudar de médico, o médico não vai saber que eu falei com o ortopedista que disse que ia tirar. Ficou claro essa mensagem que eu sofri de aprendizado? Então faz o laudo descrevendo tudo, porque o laudo não é para o colega, é para a paciente, ela pode mudar de médico quando você menos espera. E aí você deu um laudo mais enxuto, porque eu sabia que ia arrancar a tíbia fora, que é a conduta até hoje. Eu conversei com pessoas em comum que eu tenho com ela. A conduta até hoje está insistindo para ela amputar, mas ela está relutando e por isso ela não fez ainda e pediu, ela mesma pediu revisão do laudo para colocar relação com feixe vascular, etc. Tá? Um aprendizado aí. Como que estamos de horário, gente? Vamos lá, 9h55. Vocês estão acordados ainda ou estão cansados? Porque é pesado o tema. Vocês aguentam o próximo ou querem deixar dois para a semana que vem? Ou querem que eu grave vídeo? É porque tumor, gente, não dá para ver mais de 5, é muita informação. Respondam, pode responder no chat, como vocês acharem melhor. Professor, eu acho que às vezes os que a gente não discutir, vale a pena você fazer um vídeo mesmo e a gente já assiste durante a semana, porque aí já tem casos novos para a gente ir discutindo, entendeu? Pois é, posso fazer isso, porque Eu até porque também eu já acho melhor, preparei. porque aí eu acho melhor também. Então vamos fazer o seguinte: vocês querem discutir o próximo ainda, mais um, ou esse aqui, ou não? Ou deixa para eu gravar o vídeo? Para mim não muda nada. Ele Eu tô também está morta. completinho. Decidam, gente. Decidam e me digam. Depende do cansaço de vocês. Porque eu, como eu estou falando, e eu tenho um grau de hiperatividade, eu não canso assim tão fácil. Mas não adianta nada eu estar falando e vocês não estarem mais absorvendo, né? Escrevam.
Faz assim, escreva no chat, vídeo agora e próxima semana. Uma enquete, vai. Botem aí, por Aí, favor. por mim, Eu, pode ser o vídeo, os por mim, dois. pode ser o vídeo dos dois, eu Dois tô cansada. vídeos. Vamos lá, É, então digam. Vídeo. 3 vídeos. Um agora e 3 vídeos. Quem falta votar? Estelinha, Lorena. Dois agora e 3 vídeos. Vixe. Ô, Estela, você tem que tirar aí a geral do vídeo. E a 4 Aí agora, pode ser agora também. 3 agora e 4 vídeos. Eu mando o vídeo para vocês. Assistam. Tem informações importantes. Inclusive, vou ser honesta com vocês. Vamos fazer o seguinte: quem quiser fica agora e tá gravado. Eu mando o vídeo para vocês. Porque de qualquer forma já tá tudo na minha cabeça, vai me dar muito trabalho ter que lembrar tudo que eu anotei para gravar depois. Então, quem quiser continua e eu mando esse vídeo de tudo para vocês, tá bom? Deixa eu só parar por um motivo, porque eu vi que teve um slide.